Olá, galerinha! Estão preparados para mais um vídeo com a professora Francisca? Então, solta a vinheta! Boa tarde, sétimo ano! Então, vamos lá! Prestem bastante atenção. Peguem o livro aí de arte de vocês. Abram na página 79 e vamos aprofundar esse conhecimento sobre o quê? Sobre o quê? Acervo artístico. A gente vai entender o que significa. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre quem? Sobre Vitalino dos Santos. Quem foi essa pessoa e por que a arte que essa pessoa desenvolveu foi tão importante para nós. Então, vamos lá. Pegaram aí página 79. Prestem bastante atenção. Diz o quê? Vitalino Pereira dos Santos, né? Ele nasceu em 1909 e morreu em 1963, né? E ele era bastante conhecido, ficou conhecido como Mestre Vitalino. Isso? Ele alcançou os mais distantes centros culturais do mundo, né? Levando uma significativa mensagem de brasilidade por meio de sua obra ingênua, né? Retratada o quê? Retratando a vida de quem? A vida do povo nordestino. Então, gente, esse homem ele foi muito importante, Mestre Vitalino, principalmente para nós nordestinos, certo? Por quê? Quem era ele? Vamos conhecer um pouquinho. Gente, ele era natural de Caruaru, Pernambuco. Veja só, né? Ele foi um dos mais importantes ceramistas popular do Brasil. Professora, o que é essa arte ceramista? O que significa? É a arte de trabalhar com o quê? Com argila. Né? É essa arte de modelar através do quê? Do barro, da argila. Né? E com isso o quê? Dá vida a peças maravilhosas. Então, ele foi o quê? Uma grande representação nesse cenário artístico para nós, né? Apesar de produzir objetos em argilas desde criança, então desde criança ele já produzia. Sua obra só veio a ser reconhecida, gente, infelizmente, em 1947, quando foi exposta no Rio de Janeiro. Hoje suas obras estão espalhadas em diversos acervos artísticos. O que são, professora, esses acervos artísticos? Gente, onde ficam as coleções, os conjuntos dos artistas, né? Para serem expostas, né? E também elas são o quê? Documentadas e elas são guardadas, né? Em espaço tanto público como também espaços particulares. Então, tem pessoas que cuidam dessas obras, gente, com grande cuidado mesmo, extremo. E aí, preservando, então, a cultura de uma determinada região, né? Principalmente o que o artista quis demonstrar para as pessoas. Então, fica dessa forma, ok? E o local onde residiu se tornou o que? Um museu. Ou seja, aonde o Mestre Vitalino morava se tornou um grande museu, ou seja, sua casa, né? Que aí chama-se de quê? A Casa Museu Mestre Vitalino, certo? E essa casa, esse museu, ele é administrado pela família, né, dele, por sua família. Então, a sua família fez esse espaço, fazendo o quê? Demonstrando as grandes obras de arte que ele fez com o quê? Com argila, seu trabalho, né? Porque seu trabalho só foi reconhecido em 1947, quando ele fez a exposição dessas obras lá no Rio de Janeiro. Então, gente, infelizmente acontece isso. Peço desculpa, vem aqui, pessoal, me perdoe mesmo. Então, vamos lá. Suas peças, o que é que suas peças vão retratar? Suas peças retratam a figura de quem? A figura do homem nordestino, né? Isso.
Do homem o quê? Do homem sertão. Ele conta a história através dessas peças, né? Das suas mais diversas cenas do cotidiano. Quando criança, ele esculpia o quê? Animais comuns no seu dia a dia, como cavalo, bois, né? Que vão permanecer em toda a sua obra. Só que, gente, a partir da década de 30, Vitalino, possivelmente inspirado nos acontecimentos históricos que o Brasil vinha passando, o que ele fez? Tanto o Brasil como em sua região, o que Vitalino fez? Ele começou a retratar os cangaceiros. Gente, esse cara, ó, top. Ele retratou os cangaceiros, ele retratou os soldados, né, da época. Não esqueçam, viu, que veio aí a ditadura militar, por isso que aconteceu várias coisas históricas no Brasil. E aí ele decidiu, então, representar cangaceiros, soldados, políticos, né, em suas obras. Por isso que ela ganhou grande repercussão só em 1947, né. Ele deu também grande visibilidade, gente, à arte do barro do Nordeste, né? Era uma arte que não era tão valorizada, né? E ele ganhou esse espaço, vou dizer dessa forma, esse espaço, quando ele começa a esculpir, retratando a realidade a qual ele estava vivendo, né? Que foi muito importante. Seu trabalho ele serviu de inspiração para diversos outros, né, artistas populares também, não é isso? Que deram continuidade ao seu estilo da cerâmica, como Manuel, Zé Caboclo, Manuel Galdino e entre outros artistas também trabalhavam com esse estilo de arte. Ok? E vejam só, passando aí na página 80, a gente vai trabalhar com quem? Com Antônio Francisco Lisboa. Quem é esse? Ele é o mais conhecido como Aleijadinho, certo? Ele nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, né? E é considerado o maior arquiteto do período colonial brasileiro. Ele ficou conhecido com esse apelido por causa de uma doença que deformou os seus membros. Gente, ele esculpia tanto, né, que infelizmente deformou. Então ficou de uma forma estranha, né, seus membros, infelizmente. Né? E principalmente as mãos dele, de tanto ele esculpir, né, movimentos repetitivos. Mesmo assim, ele não deixou o seu trabalho, né? E para tanto, contanto, né? Contava com a ajuda das pessoas. Então, ele tinha as pessoas que auxiliavam ele nesse trabalho, nessa jornada dele. Né? O trabalho da Aleijadinho, ele era compreendido por esculturas. Então, ele já trabalhava com argila, mais do que como era que era feita a escultura do Aleijadinho, né? Ele já trabalhava mais com a questão da religiosidade, né? Com a fé das pessoas. Então, ele esculpia as imagens de santos. Era isso que ele trabalhava, né? Que aí era chamado na época de arte sacra, né? Era arte voltada para a fé das pessoas, né? Esculpia São Francisco de Assis, dentre outros, né? Outros santos, anjos, né? Algumas imagens também, né? Isso, esculturas belíssimas que tem aí. E além dele trabalhar com argila, ele também esculpia em madeira, sabe? Pedra, em sabão. E, enfim, ele tinha assim, um legado muito grande. E diz aqui, né? E foram todos realizados em cidades históricas mineiras, como Ouro Preto e São João del Rei. Ou seja, ele trabalhava, ele esculpia tanto na argila, como na pedra-sabão, como também na madeira. E ficou distribuída nessas cidades aí em Minas Gerais, destacando entre elas Ouro Preto, isso, e São João del Rei, ok? E a obra de Aleijadinho, ele representa o quê? Ele representa muita questão do barroco. O que foi o barroco? Não esqueça. O barroco, ele foi um movimento artístico, né? Que inicia lá no final do século XVI, vai até meados do século XVIII, tá? Ele ganha muita performance na sua arquitetura, na literatura, né?
na pintura, na escultura. Então, trabalha muito com essa riqueza do quê? Ele trabalha muito com a riqueza da expressividade, a questão do detalhe da obra. Então, a perfeição, aquele detalhe tem que ser todo bem trabalhado, bem elaborado. Então, na arte barroca se trabalha com essas questões muito importantes, né? É a questão da dramaticidade nessas obras, viu? E não podemos distanciar que trabalha muito a questão do quê? Da Igreja Católica. Então, nas igrejas católicas, a gente percebe muito a arte barroca. E essa arte barroca no Brasil, encontramos ela aí, feita, esculpida pelo Aleijadinho, ok? Ele trabalhava demais com esse tema, com essa temática. A gente vê ela tanto aí em Ouro Preto, como também tem vestígios da arte barroca no período colonial trazido, né, pelos nossos colonizadores lá na Bahia. A Bahia também conta com esse estilo de arte, principalmente quando se trabalha barroco lá, tem o que? Trabalha também a questão da religião, certo? Então, lá tem um aprofundamento bem maior mesmo, bem mais extenso do que em Ouro Preto, ok? Então, vamos lá, gente. Vocês vão fazer o quê? A atividade aí da página 81, certo? Não, façam a 82 e a 83, tá bom? Só 82 e a 83, ok? Então, qualquer dúvida, sabe onde me encontrar. Procura lá que a gente tira dúvida. Fiquem em casa, se protejam e fiquem com Deus. Beijos e até a próxima. Tchau!
know your song.